Agora, nessa parte da aula, nós vamos falar um pouquinho de acesso aleatório usando a função seek e também a gente vai falar da função tel. O método seek, ele permite que a gente reposicione o indicador de posição do arquivo. A gente viu que sempre que a gente lê alguns bytes, esse indicador vai andando, partindo aqui do começo, e a gente falou que a única forma de retornar o indicador aqui para o começo do arquivo seria fechar esse arquivo e abrir de novo. Uma forma melhor do que fazer fechamento e abertura de arquivo é usar o método seek. Esse método seek permite que você determine quantos bytes você quer mover a partir de uma dada referência. Então, está escrito aqui, ó, arc.seek, você vai especificar para aquela variável que está associada ao seu arquivo para fazer uma modificação no indicador de posição. Qual modificação é essa? O primeiro parâmetro aqui, o offset, é quanto que você quer mover a partir de uma referência. Essa referência, por default, tem o valor 0. O que significa? Significa que você quer mover a partir do início do arquivo. Então, se a gente pegar aqui esse indicador de posição, quando você indica para ele apenas o offset, ele vai considerar que a referência é o 0, que é o ponto inicial do arquivo aqui. Se você colocar mova 10 bytes a partir do início do arquivo, ele vai contar aqui para você 0, 1, 2, 3. Se eu não contei errado, ele vai trazer você para cá. Tá bom? Então, o próximo a ser lido vai ser o S. Agora, se você passar um segundo parâmetro para a função seek, que é a nossa referência, como 1 ou 2, agora a movimentação vai ser diferente, porque a movimentação vai ser feita com referência à posição atual do arquivo, quando você passa 1, ou a posição final do arquivo. Então, você pode colocar essa função seek pedindo para ele vir para -1 a partir do final do arquivo. Então, o 2 está indicando que é o final do arquivo. Então, ele vai vir aqui, ó, para a posição anterior ao final do arquivo, que vai ser, na verdade, aqui, o /n. Certo? Então, vamos ver como que isso funciona no nosso arquivo teste.txt. A gente vai abrir de novo esse arquivo, usando a nossa estrutura lá do try. Em seguida, eu vou pedir para o indicador de posição pular para a posição 13. Depois, se a gente usar o método read, o indicador de posição vai estar na posição 13 e a gente vai pegar todos os valores que vão até o final do arquivo. Vamos ver de novo como que era o nosso arquivo. Então, more teste. Se a gente contar aqui até o 13, eu não vou contar, tá? Mas a gente já vai ver, suponho que vai ser aqui. O nosso read vai ler todo mundo que vem depois do 13. Já vamos ver como que isso vai ser. Então, ó, do 0, e aí leu o resto do arquivo. Então, na verdade, a posição 13... eu acertei, né? Era aqui. E a gente pode reposicionar o nosso indicador de posição para o começo. Então, fseek 0, volta para o começo. Como que eu sei que isso funcionou? Eu posso pedir para ler, agora ele lê todo o arquivo de uma vez só. Então, reposiciona, e agora eu vou pedir para posicionar na posição 1. Se eu pedir na posição 1 e depois ler o arquivo, ele vai ler a partir da posição 1. Então, o 0 é esse aqui, e o 1 é esse aqui. Certo? Então, é isso que faz a função seek. A gente tem alguns exemplos aqui. Para a gente, ela vai ser útil inicialmente para, pelo menos, trazer o indicador de posição para o começo. No exemplo que tem aqui, ó, eu abri usando o R+, significa que eu posso ler e escrever no arquivo. Vamos fazer isso aqui também. Então, agora, eu vou abrir usando o R+. Consegui abrir. Eu vou fazer um seek para a posição 0. Na verdade, não preciso, né, porque o indicador sempre começa na posição 0. E aí eu vou pedir para escrever esse texto aqui. Cerquilha, cerquilha. Então, se a gente olhar lá no nosso arquivo, o que a gente espera? Espera que esses dois símbolos sejam substituídos por cerquilha. Vou fazer um more. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque eu preciso colocar um arquivo.close. Quando eu faço o ponto close, eu garanto que todas as alterações feitas no arquivo vão estar de fato no disco. E agora, se a gente olhar de novo o conteúdo do arquivo, vai ter modificado aqui os dois primeiros caracteres.
certo? Tudo isso porque eu abri com permissão de leitura e escrita, e aí eu escrevi a partir do indicador que estava na posição 0. Uma observação importante aqui é que o seek para arquivos do tipo texto é permitido apenas com a referência para o início do arquivo. E isso é o mesmo que não passar o segundo parâmetro. A gente costuma fazer o seek sem passar o segundo parâmetro quando a gente está falando de arquivos texto. Existe uma exceção para essa regra, que você pode fazer seek de 0,2, o que significa 2 é a posição final do arquivo e 0 é a referência. Então, a gente vai posicionar esse indicador aqui na última posição do arquivo. Para ter maiores informações, você pode entrar lá no manual do Python e você vai ter acesso a detalhes sobre essa função seek também. Por que é importante a gente poder fazer o seek para o final do arquivo? Aqui existe um outro método, que é o tel, que ele vai informar para a gente a posição do indicador de posições em bytes. Se eu fizer arc.tel, ele vai retornar para a gente aonde que está o meu indicador de posição. Então eu vou abrir aqui de novo o meu arquivo. Agora eu vou fazer sem exceção, tá? Só para ficar mais rápido. E agora eu posso perguntar arc.tel. Esse método informa para mim onde está posicionado o indicador do arquivo. Se eu fizer arc.read, eu vou ler todos os valores que estão no meu arquivo. Certo? Foi a string retornada aqui. Eu não salvei em lugar nenhum, mas tudo bem. Se eu fizer isso de novo, o valor retornado vai ser string vazia, porque chegou no final do arquivo. E se eu fizer arc.tel, eu vou retornar aqui 83, que é onde está posicionado o meu indicador do arquivo. Significa que o meu arquivo tem 83 bytes. E a gente pode ver isso aqui usando o comando list -l teste txt. Entre as informações que esse comando list traz para mim, aqui o número de bytes, que são 83 bytes, que é o mesmo que eu tenho informado aqui quando eu uso a função tel. Então é comum a gente fazer um trecho de código assim, em que a gente vai abrir esse arquivo, a gente vai posicionar o indicador do arquivo no final usando o seek 0 e 2. Depois a gente vai chamar a função tel, ou o método tel, e vai imprimir b bytes, que significa que esse arquivo tem tantos bytes a partir do indicador que está na posição final do arquivo.